E a renovação de contrato do Rômulo devido às eleições que acontecem hoje no Internacional deram uma travada. E isso faz que clubes fora do Brasil, principalmente do futebol da Turquia e da França, comecem a demonstrar um interesse maior por esse jogador. No vídeo de hoje eu quero te falar como que tá a renovação de contrato, né? A compra do Rômulo junto ao Atlético Clube, que é um time de Minas Gerais. Outra situação que eu quero te falar é sobre o Isaac, que é um atacante do Atlético Mineiro que tem contrato terminando daqui 5 meses, já pode assinar um pré-contrato, entrou na mira do Inter e também é agenciado pelo próprio empresário do Rômulo, do Maurício, que é, por exemplo, o André Cury. No vídeo de hoje eu quero te falar mais sobre essas informações e também quero te falar sobre uma especulação trazida lá de São Paulo sobre Kudê ter pedido Edenilson de volta ao Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado. Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, de se inscrever no canal, ativar aqui também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Vamos começando aqui com as informações do Inter. O Inter que se reapresentou agora à tarde no CT Parque Gigante, no treino dessa quinta-feira, com uma péssima notícia para começar o dia, né? Como se já não fosse péssimo aquele empate ontem contra o Fluminense pelo placar de 0-0. Bom, o volante Matheus Dias, que entrou no segundo tempo e foi substituído 10 minutos depois, ele tem uma lesão na coxa, uma lesão muscular na coxa direita e vai ficar parado por 4 semanas, ou seja, ele está fora desse Campeonato Brasileiro, não joga mais. O mesmo acontece com o René, tá? O René também não deve voltar a tempo do fim do Campeonato Brasileiro. O único jogador do departamento médico que deve retornar é o Gumalo. A tendência é que após a data FIFA, sem ser esse jogo agora de sábado contra o Palmeiras, no jogo da volta, que é contra o Red Bull Bragantino no estádio Beira-Rio, a tendência é que o Gumalo já esteja à disposição, tá bom? Mas de resto vai ser realmente o plantel que o Kudê vai ter. Agora vai ter a data FIFA, certamente o Rocher, Johnny já foi anunciado inclusive a convocação, o Ener Valencia, Arangues, esses 4 jogadores vão ser convocados para suas respectivas seleções, mas a diferença é que o Inter conseguiu, entre aspas, adiar um pouco o jogo contra o Red Bull Bragantino e pode ser que esses 4 jogadores estejam à disposição para o confronto após a data FIFA, tá bom? Lembrando que o Inter ainda precisa de 3 pontos matemáticos para evitar ser rebaixado para a segunda divisão. Óbvio, pode ser que nem chegue aos 43 pontos que o Inter tem hoje, tá? A gente pode pensar aqui, até porque hoje a diferença do Inter, por exemplo, o 17º colocado, que é o Cruzeiro, é de 6 pontos. A Inter tem, entre aspas, 2 rodadas de gordura em relação ao Cruzeiro. O Inter ainda tem uma vitória a mais do que o Cruzeiro. Então, o Inter tem, querendo ou não, ali 3 jogos de gordura em relação ao Cruzeiro. Mas o Inter precisa vencer mais uma partida para daí sim liquidar essa fatura, ou se não vencer uma partida, por exemplo, ter 3 empates. Eu quero te falar aqui sobre a renovação de contrato do Rômulo, que é um jogador que chegou no começo dessa temporada e meio a muitas dúvidas se ia ser bom ou não, mas foi um jogador que rápido se adaptou com o Mano Menezes. Com a chegada do Kudê ele perdeu um pouco de espaço, teve uma lesão muscular nesse meio do caminho que atrapalhou ele, mas ele fez bons jogos também com o Eduardo Kudê. E ele é um jogador novo, tem apenas 23 anos e tem um bom empresário que é o mesmo do Maurício, que é o André Cury, que acabou de realizar, por exemplo, a venda do Vitor Roque para o Barcelona, é um dos maiores empresários do Brasil, e só isso também ajuda na permanência do Rômulo. O Rômulo tem um contrato com o Inter até o dia 31 de dezembro desse ano. Ele pertence ao Atlético Clube, que é um clube de Minas Gerais que subiu agora para a Série C do Campeonato Brasileiro. O passe fixado do Rômulo é de 13 milhões de reais. Ou seja, para o Inter comprar o Rômulo, o Inter vai precisar desembolsar esse valor junto ao Atlético para comprar cerca de 70% dos direitos econômicos desse jogador. Clubes da Turquia e da França já demonstraram interesse nesse jogador, tá? Inclusive já realizaram uma proposta para o Atlético. Só que o Inter tem a prioridade de compra. Como o Inter é o clube onde o Rômulo tá, o Inter tem a prioridade para comprar esse jogador. E o Inter tem essa prioridade até o dia 31 de dezembro. Depois desse dia ele volta ao Atlético e aí o Atlético vai decidir para onde que ele vai ser vendido. Então essa situação ainda não está definida, principalmente por causa das eleições. Eu conversei com o empresário do jogador e ele disse que esse fator das eleições acaba pesando e por isso que essa renovação, né, essa compra do Rômulo está travada. Mas ele me disse que após essas eleições, né, que acontecem agora após o dia 9 de dezembro, no dia 9 de dezembro tem as eleições do segundo turno, a eleição do pátio para o sócio, votar e aí decidir quem que vai ser o novo presidente do Internacional pelos próximos 3 anos. Ele acredita que depois dessas eleições, aí sim essa renovação de contrato do Rômulo volta a entrar na pauta e a tendência ainda é de uma permanência, tá? Porque por parte da situação do Inter, né, que é por parte da atual direção do presidente Alessandro Barcelos, existe hoje uma convicção no Rômulo.
para ele ser o substituto do Johnny, que está vendido ao Real Betis para a próxima temporada. Por ser um jogador novo, um jogador que faz uma função parecida e é um jogador que também tem esse potencial de venda. Então o Inter acredita que o Rômulo pode também ser esse cara de, por exemplo, render algo no futuro para o Inter, também ser uma reposição plausível, por exemplo, ao nome do Johnny, tá bom? Outra coisa que eu quero te falar, e aí tem a ver com o mesmo empresário, que é sobre o Isaac, um atacante, um centroavante do Atlético Mineiro de 19 anos. Ele tem contrato até abril com o Galo, e o André Curi já falou que não vai renovar com o Atlético Mineiro. As renovações lá estão emperradas, e ele vai ser um jogador que vai ficar livre no mercado. Como eu te falei anteriormente, ele também é um jogador que tem, né, o André Curi como empresário, né? Inclusive, na verdade, o mesmo empresário do Rômulo, o mesmo empresário do Maurício, o mesmo empresário do Alan Patrick, então, o mesmo empresário também do Matheus Dias, do Estevão, era o empresário do Roberto que realizou aquela transferências para o Zenit da Rússia por 30 milhões de euros, então ele é um cara assim com bastante trânsito dentro do Inter. E o Isaac é um jogador que, segundo informações, entrado na mira do Inter para a próxima temporada por meio do Capa. Inclusive compararam ele com uma própria espécie de Roberto, por ser um jogador assim que poderia vir de maneira gratuita ao Inter e é um jogador também novo, de apenas 19 anos e futuramente poderia render algum valor ao Internacional. Então é algo que está sendo debatido também a possibilidade do Isaac, que é um jogador que não fica no Galo, poderia vir de maneira gratuita, e o melhor de tudo que é um jogador, né, que atende às funções do Inter, que seria um centroavante para o próximo ano. Óbvio, um centroavante na promessa, um jogador que teria ainda que ser um pouco lapidado pelo técnico Eduardo Cudê ou pelo outro treinador que esteja aqui no próximo ano. Outra informação também que eu quero te trazer é sobre Edenilson, tá? Porque o jornalista Jorge Nicola trouxe informação que o Eduardo Cudê pediu o Edenilson de volta em 2024. O Edenilson deve sair do Atlético Mineiro após várias críticas da torcida do Galo. Não só ele, com outros jogadores, como por exemplo o próprio Patrick, Maurício Lemos, Johan, Eduardo Vargas. Tem uma série de nomes que vai ser dispensado do Atlético Mineiro. Eles vão fazer, entre aspas, uma mini reformulação por lá. E o Edenilson é um dos nomes que estão sendo debatidos para sair do Atlético Mineiro. E segundo informações trazidas pelo Jorge Nicola, o Cudê teria pedido o Edenilson de volta ao Inter, tá? Falar o que existe sobre essa possibilidade. O Edenilson saiu muito queimado aqui do Inter no ano passado, 2022, para o próprio Atlético Mineiro. No começo dessa temporada, né, na verdade, o Edenilson saiu após muitas críticas da torcida. Foi um jogador quase que virou realmente, foi tirado para Cristo, principalmente depois daquele Campeonato Brasileiro, daquele gol impedido, aquele fatídico gol. Aí teve eliminação por Melgar, teve diversas eliminações nesse meio tempo, não conquistar gauchão, né, perder gauchão. Então, diversas coisas aconteceram para o Edenilson acabar se queimando com a torcida. E a direção hoje, a atual direção do Inter, não pensa em repatriar esse jogador mesmo com o pedido do Cudê. Porque, querendo ou não, o Cudê jogou bem. O Edenilson jogou bem com o Cudê, por exemplo, lá naquele ano de 2020, ele era um alicerce. Ele fazia meio que a função do próprio Arangues, né, naquele Inter de 2020, que tinha, né, o Rodrigo Lindoso como primeiro volante, tinha o Edenilson um pouco mais à frente, tinha o Bosquilha de um lado e tinha o Marcos Guilherme, ou o Patrick do outro lado, e aí fazia uma dupla de ataque com o Galhardo e também com o Paulo Guerreiro. E o Edenilson era um dos alicerces daquele time, mas o Cudê gostava muito desse jogador, tanto que levou ele para o Atlético Mineiro, né? O Cudê que pediu ele para o Atlético Mineiro, começou com o Cudê, inclusive no começo dessa temporada, fez alguns bons jogos, mas depois com a saída do Cudê, logo ele perdeu espaço e a tendência é que ele não retorna ao Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais suas informações. Valeu, falou e foi!